Muita gente me pergunta como que eu aprendi a fazer desenhos realistas, e a minha resposta é sempre a mesma: desenho desde criança e aprendi assistindo vídeos no YouTube, o que não é mentira, mas hoje eu quero me aprofundar um pouco mais nesse assunto. Nesse vídeo eu vou te contar a minha história de como eu fiz para aprender a desenhar e algumas dicas extras que podem te ajudar na sua caminhada. E aliás, esse tema foi sugerido pelo Guilherme no último vídeo, então muito obrigado. Se você também tiver sugestões, comenta aí que eu posso trazer a sua sugestão no próximo vídeo. Meu nome é Alexandre e enquanto eu conto essa história, vocês irão acompanhar a finalização de uma encomenda de desenho que eu estava fazendo. Mas para que você consiga entender essa história, precisamos voltar lá no começo. Hoje eu tenho 18, mas tudo começou mesmo quando eu tinha mais ou menos uns 6 anos de idade, pra vocês verem o tempinho que já tem. Nessa época uma das coisas que eu mais gostava era trem, porque na minha cidade passava vários e toda vez que eu passeava com minha mãe e com meu pai eu sempre via eles e gostava demais. Então essa foi uma das primeiras coisas que eu me interessei para começar a desenhar. E no começo eu gostava de prestar bastante atenção nas rodas, porque era uma parte cheia de detalhes e que eu queria melhorar. Aí como eu não entendia direito o que era, eu fazia apenas um monte de rabiscos para representar aquela parte. Além de trens, eu também gostava muito de caminhões, carros e qualquer outro veículo. Não é à toa que meu filme preferido era o Carros da Disney. E pelo fato desse ser um dos meus filmes preferidos, isso me inspirou a fazer um desenho focado nele. Se eu não me engano, foi essa referência que eu tinha usado na época e eu fiz esse desenho e eu gostei demais do resultado. Infelizmente eu não tenho foto, não lembro como que ele ficou. Eu só lembro que eu entreguei ele pro meu tio e ele ficou exposto na geladeira dele por vários anos. Isso inclusive é uma dica que eu dou pra você. Se você tá aprendendo a desenhar agora, tire bastante fotos dos seus desenhos atuais para quando você estiver lá na frente bem evoluído, você olhar para trás e ver como que você desenhava. Eu sinto falta de ter uns registros assim dos desenhos bem antigaços mesmo que eu fazia, mas como eu era muito novo eu não ligava muito para isso. Enfim, os únicos desenhos antigaços assim que eu tenho são por volta de 2013 e 2014. Eu só sei que eles são dessa data porque bem antigamente eu só desenhava atrás de folha de documento. Nos documentos tinha a data que eles foram gerados. Então baseado nisso dá pra ter uma estimativa de quando que eu fiz esses desenhos. Teve um que eu achei aqui em casa de 2014, que eu lembro que eu tinha pegado um carrinho da Hot Wheels meu, eu ainda tenho ele aqui, e tinha colocado ele na minha frente e fui desenhando no papel. Considerando que eu tinha uns 8 anos mais ou menos, o resultado até que ficou legal. Esse foi o momento da minha vida que eu desenhava apenas por hobby, apenas porque eu gostava. E assim eu fiz durante muito tempo, de 2013 a 2017, e sempre melhorando uma coisinha ou outra. Mas em 2018 tudo mudou, porque eu comecei a ver o desenho de uma forma diferente. Em 2018 muita coisa aconteceu, e uma delas é que eu fiz o meu primeiro desenho realista. Eu lembro que o lugar que eu fiz ele não foi planejado por mim, aquilo apenas fluiu, digamos assim. Tudo isso foi feito num colégio, só que não foi durante uma aula, foi durante um evento que ia ter naquele dia. Então eu tinha descido para ficar na mesma sala da turma que a minha mãe dava aula. E se eu não me engano o motivo de eu ter descido é porque ela tinha esquecido alguma coisa e pediu para eu levar para ela na escola. E eu sabendo que ia ter aquele evento eu acabei ficando lá, e comigo eu levei uma pasta com folhas para desenhar e meus tojinhos de lápis de cor, tudo isso para passar o tempo. Então eu sentei na última cadeira da sala e comecei a desenhar. E o que eu comecei a desenhar por algum motivo foi um hambúrguer. Eu devia estar com fome naquele dia. Só sei que eu fiz o esboço ali e na hora que eu fui colorir eu comecei a tentar fazer da melhor forma possível, da melhor forma que eu conseguia. Eu comecei a colorir, fui pintando lá e gostei demais do resultado e também da experiência. Eu até tinha um potinho daqueles de lick paper líquido e comecei a fazer até os gergelim no pão. E quando eu terminei de fazer o hambúrguer eu vi que ainda tinha um espacinho na folha que dava pra preencher com alguma coisa. Então eu lancei uma batata frita também. E talvez você esteja se perguntando por que eu tô contando essa história. Que é a relação entre essa história e a dificuldade de aprender a desenhar. Então, algumas pessoas pensam tipo, quando eu tiver tal material eu vou começar a desenhar. Quando eu tiver um lugar específico pra isso eu vou começar a aprender. Sendo que nessa história tudo que foi necessário foi apenas levar os meus materiaizinhos para o fundo da sala em que minha mãe dava aula e começar a desenhar. E apenas isso foi suficiente. O nível de dificuldade de aprender a desenhar às vezes nem sempre é só sobre pintura, e sim porque a pessoa sempre fica esperando o momento certo para começar e nunca começa. Então para de dar desculpa e só vai. Sim, é isso mesmo que você acabou de ler. Tubaranha foi um personagem que eu criei também em 2018. E o nome é bem sugestivo. É um tubarão misturado com uma aranha. E não me pergunte como que eu tive essa ideia. E nem eu lembro, eu tinha 12 anos. Aí só pra deixar claro, é um tubarão martelo. Essa daqui foi a primeira versão que eu fiz dele. E essa daqui é a versão mais recente. Que convenhamos, é bem mais bonitinho. E se a gente tentar parar pra pensar como que isso foi acontecer de um tubarão e uma aranha, melhor não pensar nisso não.
Ainda em 2018, mas tudo também em 2018, eu havia me interessado demais por outro estilo de arte sem ser desenho, que é o origami. Nessa época eu tava engajadaço com esse negócio de origami e inclusive teve um canal que me ajudou muito nessa época, que foi o Easy Origami. Então se você gosta disso, eu já recomendo você dar uma passada lá no canal dele. Isso foi inclusive uma coisa que eu aprendi muito bem, porque eu cheguei a fazer alguns que eram bem complicados mesmo. Inclusive eu ainda tenho guardado aqui. Pra vocês terem uma ideia, eu cheguei a ter uma coleção com mais de 200. E uma coisa interessante que aconteceu também foi que nessa época eu fiz o meu primeiro workshopzinho. Só que não foi de desenho, foi de origami num colégio lá da minha cidade. Nessa época eu ainda era bem pequenininho. Atualmente eu ainda tenho alguns guardados aqui em casa, só que eu deixei apenas os melhores. Então tem uma coleção pequenininha, mas ainda é bem interessante de olhar de vez em quando. E agora finalmente vamos sair de 2018 porque ninguém aguenta mais. Agora vai começar a ficar interessante. 2019 e 2020 eu fiquei meio morno no desenho. Obviamente eu ainda gostava, só que não com todo aquele entusiasmo e frequência. Só que no finalzinho de 2020 me bateu aquela vontade de novo. Então eu fui numa papelaria, comprei 4 lápis graduados, uma caneta borracha e uma caneta gel branca e comecei a fazer os desenhos realistas preto e branco seguindo alguns tutoriais no YouTube. Lembrando que antes disso eu só tinha feito alguns desenhos qualquer e esse negócio aqui, como vocês puderam ver, não era tão bom assim de esboço. Ao contrário da pintura, que já era um pouquinho melhor. Lembrando que nesse vídeo eu tô falando das coisas de forma bem resumida. Isso significa que tem muita coisa que eu não tô mostrando nesse vídeo, inclusive vários desenhos antigos que eu tenho aqui. Se você quiser eu posso até fazer um vídeo depois. Tem cada coisa, viu? Mas voltando ao assunto. Depois de eu ter comprado esses materiais, eu cheguei em casa e na mesma noite eu fiz esse desenho, assistindo um tutorial no YouTube, é claro. Demorei apenas 1h30 e fiquei muito empolgado com o resultado. Então no dia seguinte eu fiz o desenho dessa maçã, também assistindo um tutorial no YouTube, e depois no terceiro dia eu fiz esse desenho desses cubos de gelo. Esse foi feito sem tutorial no YouTube, mas eu usei uma referência. E depois desse eu tentei fazer o primeiro desenho de rosto, só que minha primeira tentativa foi muito ruim, ficou muito diferente do que eu queria. E por causa dessa frustração eu fui ver se tinha algum jeito melhor de fazer o esboço, e foi aí que eu descobri o método grid, que por sinal era meu pai que conhecia e ele me apresentou esse negócio e eu gostei bastante. Lembrando que esses desenhos foram feitos em 2020 e até hoje de vez em quando eu uso esse método. Tem até vídeo no canal ensinando a fazer ele. Então com isso já dá pra responder aquela segunda pergunta que apareceu lá no comecinho do vídeo. Tu fez curso? Não. Eu apenas usei o YouTube como forma de conhecimento para aprender e melhorar cada vez mais no desenho. Ficou até um pouquinho genérica essa frase, mas é verdade. Se apenas com os materiais baratinhos que eu consegui na papelaria, uns vídeos no YouTube e a vontade de aprender eu consegui, você também pode conseguir. E se você estiver pensando que foi só porque o desenho era em preto e branco que deu certo, saiba que os lápis de cor que eu usava eram um monte de lápis velho que eu tinha jogado lá no meu estojo. Lápis esses que eu tinha desde o começo do Fundamental 1. E outra coisa, lembra também de não ficar se comparando com os outros quando você estiver aprendendo. Isso é uma coisa normal que muito provavelmente vai acontecer contigo, mas tenta não ligar muito pra isso. Porque a pessoa que tá lá na frente, ela já passou por tudo isso que você tá passando agora. Então tenha paciência e evolua no seu tempo. Investimentos. Acho que essa é a palavra que define o que vem por aí. Isso porque mais ou menos em outubro, novembro de 2021 eu comprei o meu primeiro kit de lápis de cor para fazer o realismo colorido, que foi justamente o Super Soft 50 cores da Faber-Castell, que até hoje eu uso. E é por isso que eu recomendei muito ele nesse vídeo mostrando materiais de desenho para iniciantes. Se você não assistiu depois desse daqui, vai lá dar uma conferida. Como eu tinha comprado pela internet, eu tava muito ansioso para que ele chegasse logo. E ele acabou chegando, só que um pouquinho tarde. Então já no dia seguinte eu fiz o meu primeiro desenho realista colorido usando uma referência. Eu comecei a fazer o desenho às 9 horas da manhã e fui terminar ele só às 5 horas da tarde. Eu fiquei literalmente o dia inteiro desenhando, porque eu tava gostando muito da experiência de poder colorir com lápis de cor decente. E para dar mais contexto para vocês, nessa época eu desenhava no chão, então eu fiquei o dia inteiro deitado no chão desenhando. Aí para fazer o próximo desenho eu já comprei uma folha de gramatura mais alta, aí depois eu já consegui um cantinho numa mesa para desenhar, então eu fui evoluindo devagarzinho. E foi nessa época que eu criei o meu Instagram de desenho, @learts_18. Se tu não me segue lá, falta pouquinho para meus seguidores. Vai lá dar uma força. E se quiser pode mandar uma mensagem também pra gente conversar um pouco. Se continuarmos avançando mais um pouco no tempo, nós iremos chegar no dia 30 de abril de 2022, que foi o dia que eu criei esse canal e
postei o meu primeiro vídeo e que atualmente conta com mais de 7.300 inscritos. Muito obrigado a todos vocês. Quando chegarmos a 10 mil inscritos, eu quero saber se vocês querem que eu faça algum vídeo mostrando todos os meus desenhos ou se eu faço um vídeo falando como que foi a minha trajetória no YouTube e mostrando o canal que eu tive antes desse. Aposto que ninguém de vocês sabe. Escolham aí nos comentários, mas sem briga, que eu sei que vocês são educados. Bom, daqui pra frente dessa história vocês já sabem. Continuo fazendo os vídeos e postando aqui no YouTube e atualmente estou começando a me interessar muito pelo Dynamic Sketch, que inclusive eu fiz um vídeo que se quiser assistir também vai estar aqui no card aqui em cima. E agora eu te pergunto, baseado em tudo isso que eu te contei, será que é difícil aprender a desenhar? A resposta é sim e não. Calma que você ainda vai entender. Guarda isso que eu vou falar, porque isso serve para qualquer habilidade que você for aprender. Se você não estiver realmente interessado naquilo, você não vai aprender. Se você não praticar o suficiente, você também não vai aprender. Se você não tiver paciência, adivinha, também não vai conseguir. Você talvez até consiga, só que você vai dificultar muito o processo. É o conjunto de fatores e a sua mentalidade que vai dizer se vai ser fácil ou não. Independente da dificuldade que for, você deve ter foco e dedicação naquilo. Se é um negócio que você quer, vá atrás disso. E por favor, não fique se comparando com os outros, vá no seu tempo. E se você achou esse conselho muito simples, aproveite que é simples e siga-o. Eu fiz exatamente isso com um desenho realista e tô passando por isso de novo com Dynamic Sketch. A experiência que eu tive para aprender realismo foi um pouco complicada. Eu também não vou mentir, não vou falar que foi fácil pra mim porque não foi. Mas fazendo, ou pelo menos tentando fazer isso que eu disse pra vocês, eu consegui superar essas dificuldades. Talvez você também não consiga desenhar todo dia, mas não precisa ser todo dia, mas quando você for desenhar você tem que depositar todo o seu foco e atenção naquilo. Eu espero que esse vídeo também tenha te motivado e te incentivado a aprender a desenhar e se dedicar realmente. Eu quis responder essa pergunta contando a minha história justamente para vocês se identificarem comigo em alguma parte. Enfim, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Fiquem com Deus e até a próxima.